o apóstolo Paulo. E esse evangelho que Paulo prega, nós vimos no capítulo 1, né, que ele mesmo diz: eu não recebi isso de homem nenhum. Eu já expliquei para você que não está ligado com ele não submeter a homens, ou ele a desonrar homens, não. Mas ele está dizendo sobre a experiência dele. Então esse é um aspecto muito importante, está ligado com esse primeiro ponto, sobre a aprovação. É necessário que eu e você tenhamos uma experiência individual com a graça de Deus. Não há como eu e você vivemos uma vida cristã sobre a experiência de outra pessoa. Entende? O que pode acontecer? Uma pessoa pode testemunhar para você, como você viu aqui no vídeo o testemunho da Daiane e do Everson. Ele é encorajador, sim ou não? É muito. Só que é a experiência deles. Não é a nossa experiência, não é a sua experiência, não é a minha experiência, é a experiência deles. Então a experiência de outro, o que ela pode fazer? Ela pode nos encorajar, que é o final da história. Entende? Ela nos encoraja, mas eu não posso viver sobre a experiência de outra pessoa. É necessário que eu tenha a minha experiência. Porque quando eu tenho a minha experiência, algo vai ser gerado dentro de mim chamado convicção. Porque a nossa vida, né, mesmo para aquele que crê ou para aquele que não crê, geralmente ela é fundamentada, definida pelas dúvidas que nós temos, não pela convicção. Então se você for avaliar hoje, rapidamente, talvez a você mesmo, mas não a avaliação se você é bom ou ruim, mas você avaliar o que você faz ou o que você deixa de fazer, você vai ver o quanto que de dúvida e incerteza tem. Então muita coisa você não faz, por quê? Porque você não tem convicção, você está inseguro, você não tem segurança se realmente é aquilo que é para fazer. E aí o problema disso é que quando nós vamos para ter uma convicção, o que nós queremos? Nós queremos que alguém nos diga o que é para fazer e o que não é para fazer. E aí nós vamos então para esse aspecto da lei. A lei diz isso. Então muitas pessoas vêm, né? Hoje isso tem diminuído e muito. Mas muitas pessoas vêm para a vida da igreja e elas perguntam: pastor, o que dá para fazer? O que eu posso fazer? Muitos não verbalizam mais isso, mas geralmente é isso que ela tem no coração dela. Muitos, por exemplo, não estão dispostos a ter uma experiência com Deus. Por quê? Porque ela já fica pensando como que vai ser depois. Então depois eu não vou poder fazer mais isso, depois eu vou ter que fazer aquilo. Não é assim que as pessoas pensam. Você não, aqueles que não vieram hoje. Não, mas é isso aqui, então agora eu sou crente, eu não posso fazer isso. Ah, mas se eu, por exemplo, né, for no encontro com Deus, então depois eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Então nós sempre estamos procurando alguém que nos diga o que pode, o que não pode fazer, o que vamos ter que fazer ou não ter que fazer, para quê? Para que gere uma convicção. Só que essa convicção, ela está ligada com uma experiência. Preste atenção, você pode ouvir inúmeros testemunhos em relação a Deus, a igreja, tudo, testemunhos bons e ruins. Só que você só vai ter uma convicção o dia que você ter uma experiência. Porque quando nós temos uma experiência, o que acontece? A nossa atuação, ela muda completamente. Totalmente ela muda. Você agora está seguro. Você agora está convicto. E quando nós vemos Paulo aqui, né, nesse trecho que nós lemos, Paulo com as atitudes que ele tem, gente. Se você ouviu bem, prestou bem atenção na leitura, Paulo, ele repreende o apóstolo Pedro. Cefas aqui, Cefas é Pedro. Então o apóstolo Paulo, ele repreende a Pedro. Ele diz que ele repreendeu Pedro face a face. Ele disse: Pedro. Ele disse para Barnabé, gente, Barnabé foi a pessoa que foi usada por Deus para que Paulo pudesse ser integrado no propósito de Deus na vida dele. Paulo disse que ele teve que repreender até Barnabé, que se tornou dissimulado diante daquela situação. Mas por quê? Porque Paulo acha que é melhor que alguém? Não, é porque Paulo teve uma experiência. Paulo teve uma experiência com o evangelho da graça. Paulo teve uma experiência com Cristo. Ele diz: eu não recebi de homens, mas eu recebi de Cristo. Eu tive uma experiência com Cristo. Foi Cristo que me revelou. Eu individualmente sei, tenho convicção e certeza que eu sou escolhido de Deus, que eu sou amado de Deus, que eu sou aprovado por Deus. E eu quero dizer para você, é essa experiência que eu e você precisamos de ter. Aprovado está ligado com ser aceito. E se você for perceber,
Essa é a tentativa das pessoas, ser aceito. Então vamos lá, existem pessoas que elas vivem, por exemplo, para ganhar dinheiro. Elas acham que o propósito da vida é ganhar dinheiro, é ter dinheiro. Só que por que ela quer ter dinheiro? Ela não quer ter dinheiro simplesmente por ter dinheiro, ela quer ter dinheiro para ser aceito por alguém. Então a pessoa está lá, outra, né? A pessoa lá, ela está na academia, amanhã é o dia, amanhã é segunda-feira, amém? Aleluia. Amanhã eu vou, Érica e Tita, amanhã eu estou lá, aleluia. Teve alguém que diz, pastor, eu comecei a academia, que dia? Quinta. Eu disse, não vai permanecer, tem que ser segunda. Segunda-feira é o dia, academia, dieta, caminhada, é tudo segunda-feira. Ok? Mas aí então a pessoa está lá na academia, por que ela está lá? Não, é porque ela quer ter um corpo bonito. Para quê? Para ser aceito por alguém. Ou para se aceitar a si mesmo. Pastor, quer dizer que não tem que fazer academia? Tem que fazer para a sua saúde, você tem que estar bem, você tem que estar ali forte, enfim, tudo isso, essa é outra pregação que eu vou falar do dia. Mas, entende, não é que eu vou fazer por causa de outro. Essa necessidade de aprovação leva a pessoa a viver fora do propósito de Deus. Então vamos lá, eu tenho que falar para você que as pessoas creem em Cristo, mas elas não desfrutam. Por quê? Porque elas sempre estão tentando fazer algo para ser aceito. Elas sempre estão tentando fazer algo para ser aceito. Então aquele que não tem a revelação que ele é aceito por Deus, ele entra num estilo de vida religioso. Então ele ora, ele jejua, ele vai às reuniões, ele faz tudo, mas para que ele faz aquilo? Ele não vai para desfrutar, ele vai para fazer algo para ser aceito. E aí a vida cristã se torna pesada. Estar num culto com 2 horas é muito pesado. Estar numa reunião de GC 6 horas da manhã é muito pesado, é loucura. Por quê? Porque talvez antes ela ia para ser aceito por Deus. Só que eu quero dizer para você que a vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã é sobre desfrutar de uma liberdade que Cristo nos dá. A vida cristã é sobre nós entrarmos na perspectiva de receber, de usufruir, desfrutar de tudo aquilo que Deus nos dá em Cristo Jesus. Então a pessoa vive tentando ser aceita, aquele que crê. Então se eu não for, meu Deus, Deus vai ficar bravo comigo. Tudo assim. Então agora, né, nós temos um jejum, nós vamos ter lá em setembro. Setembro ou agosto, não lembro, qual que é? Lembra? Setembro, né? Mas podia ter em agosto, né? Aleluia. Então tem alguns irmãos que às vezes eles não participam do jejum, vamos chamar assim. A Sara, não, tu fez jejum, filha? Sim, participa. A Sara fez o último jejum, né, filho? Aleluia, até hoje ela estava de jejum, meio-dia, até meio-dia, né, filho? Acordou às 11 e fez jejum até meio-dia. Mas aí a pessoa não participa do jejum, ela não vem nas orações que a gente faz aqui ou nas casas, como é que ela fica? Ela fica toda acusada. Ela fica toda, meu Deus, cara. Aí o pastor vai lá onde ela trabalha, mas ela passa lá longe. Meu Deus, não fui, não estou no jejum. Aí se o pastor chegar lá, ela está aqui beliscando um salgadinho. Ela já fica toda errada, diz, meu Deus, cara, não estou fazendo jejum, não fui na oração. Aí o pastor veio aqui me buscar agora. Agora vem a disciplina de Deus na minha vida. O mal que eu esperava aconteceu. Então ela fica acusada, condenada. Por quê? Porque ela acha em algum momento que aquele jejum vai mudar a condição dela diante de Deus. E aí ela não vem numa reunião, não vai no GC. Tem uns irmãos que às vezes não vão no GC. Não, olha só o que acontece. Não sei se eu falo, não, vou falar. Eles não aparecem na foto da reunião do GC. E a gente posta a foto lá no grupo. Sabe o que eles fazem? Eles me mandam mensagem. Pastor, eu não apareci na foto porque eu saí antes. Eu disse, amém. Aí eu fico pensando, o que será que motivou essa pessoa a falar? Pastor, eu não fui porque não sei, aconteceu isso. Ok, se é uma questão de satisfação, bênção, glória a Deus, né? Família de Deus, satisfação, isso é maravilhoso. Isso faz parte do nosso estilo de vida. Mas será que ela está falando isso para satisfação ou ela está falando isso para se justificar? Não quero colocar dúvida em você, mas só para você perceber, até porque ninguém aqui é assim, é outros que não vieram hoje. Entende? E aí, por quê? Porque eu estou entendendo que o problema, vamos dizer assim, está aqui na questão de aprovação. Então tem pessoas às vezes que não são chamadas para fazer algumas coisas, elas ficam tristes.
elas ficam chateadas. Por quê? Porque ela entende que ela não está sendo aprovada. Ou às vezes ela não aparece na foto, entendeu? Uma vez nós fizemos há muitos anos atrás um café, foi até dos namorados, num outro lugar aí. E teve um tanto de pessoa que serviu, teve irmãos que serviram como nunca, e glória a Deus por isso. Só que as pessoas que estavam tirando a foto não tiraram foto delas. Vocês não sabem a incomodação que eu arrumei. Eles não estão entre nós, não vieram mais, depois ficaram bravos. Eles disseram, mas nós servimos, não deu nem tempo de ir em casa tomar banho. E não aparecemos na foto. Eu digo, bem-vindo ao clube, é mais ou menos assim que eu vivo há um tempo. Mas o que ela está dizendo? Eu não apareci, eu não estou sendo aprovada. Ela está buscando aprovação ainda. Ela não entendeu que ela já é aprovada por Deus. Então ela está buscando ser aprovada, ela está buscando ser aceita. Logo ela não tem a convicção. Quando nós vemos Paulo falando aqui, irmãos, com essa convicção, na frente dos apóstolos, na frente de Tiago, que é o líder da igreja de Jerusalém, na frente de Pedro, Barnabé, não é com arrogância, não é aqui com soberba, não, mas é alguém que teve convicção. Eu sou aceito por Deus, eu não negocio a revelação que Deus me deu, eu não negocio o evangelho genuíno, eu não negocio a graça de Deus, eu não vou permitir que esse evangelho seja pervertido, eu não vou permitir perturbação no evangelho, porque eu sei, eu tenho uma convicção, que eu sou aceito por Deus, não pelas minhas obras, não por imposição de alguém, eu sou aceito por Deus por causa de Cristo Jesus, por causa daquilo que Ele fez. Pastor, quer dizer então que não precisa fazer jejum, não precisa de ofertar, dizimar, não precisa fazer nada para ser aceito por Deus? Não, irmãos, não é. Pastor, mas se falar assim, então ninguém vai fazer nada. Vamos lá para o casamento. Os irmãos já começam, né? Ano passado eu dei um exemplo aqui, né? Não sei que exemplo, Deus irmão mandando mensagem durante a semana. Pastor, lembrei do Senhor. Eu disse, não, lembra de Jesus, aleluia. Ela está dizendo do exemplo, né? Que eu tinha dado, alguns exemplos você vai indo, né? Até a Sara lembrou do exemplo, né, filho, que eu dei. E aí, o casamento é o quê? Imagina você viver num relacionamento com essa necessidade de aprovação, a necessidade de ser aprovado diariamente pela pessoa. Então é aquela coisa, né? Num casal, vou usar aqui um casal, não vou dar exemplo de ninguém, aqui, vou criar aqui um casal, tá bom? Nem vou criar os nomes para não identificar com ninguém, mas imagina um casal, aí o marido manda mensagem para a esposa, aí eu tenho que dizer um nome, né? Porque daí, o nome dela é Maria. Quando ele chama ela de Maria, Maria, eu vi um videozinho esses dias, foi bem interessante. Aí o homem chamou a mulher do nome dela. Ela disse, o quê? Aí ele chamou o nome dela de novo, né? Maria. Ela, o quê? E aí ela começou a falar um monte de coisa para ela. Disse, eu não sou Maria, eu sou amor. Ela fez uma guerra, porque chamou de Maria, amor. Eu chamo meu amor de amor, mas às vezes eu chamo de Magda. Mas eu chamar ela de Magda e de amor, isso condiciona ela ser aceita por mim? Não deveria, né? Mas aí ela disse, não, eu não sou Magda, eu sou amor, tem que me chamar de amor, senão eu não sinto que eu sou aceita. Irmãos, essa questão aqui da aceitação e da aprovação, ela é fundamental, porque hoje em dia, muitas pessoas, elas confundem as coisas. Então vamos lá, aprovação, concordância e encorajamento. Não vou conseguir falar dos três separados, mas vamos tentar ligar eles aqui. Muitas pessoas, elas querem viver na base do encorajamento, só que na verdade você pode encorajar todo dia, só que o problema está ligado aqui no fundamento, na aprovação. Então o encorajamento você vai ver. Então por isso que muitas pessoas, elas precisam de uma mensagem motivacional todo dia, que nem tinha um irmão que andava conosco, né? Às vezes ele sumia assim 2, 3 semanas, eu ia lá visitar ele.
Aí quando eu ia visitar ele lá, eu dava uma encorajada nele, mas eu não tinha a revelação da graça que eu tenho hoje, e graças a Deus por isso, pela revelação de hoje. E ele dizia assim: é isso aí, pastor, o senhor tem que vir aqui me xingar, é isso que eu preciso, o senhor tem que vir toda semana aqui me xingar. E eu digo: ah, Jesus, aquele dia Deus falou comigo, disse: cara, eu não sou chamado para xingar ninguém. Ou às vezes pessoas saíam da reunião e, né, e diziam assim: é essa mensagem aí, pastor, é isso aí, eu saí do culto brabo contigo. Eu disse: meu Deus, é isso que eu precisava de um chacoalhão, eu precisava de umas cajadadas, era isso que eu precisava. Eu digo: meu Deus, cara, eu estou pregando tudo errado, Jesus, me dá a revelação da graça. Então, mas o que é isso? Existem pessoas que elas querem viver então a vida cristã dela na base do encorajamento. Ah, se não dizer que eu sou amado, então eu não creio. É bom você ouvir alguém dizendo que você é amado de Deus, sim ou não? Maravilhoso. Só que isso não deve ser a base da sua vida. O fato de você ser amado de Deus, sim, mas o fato de você ficar dependente do encorajamento de alguém, não, irmãos. Porque o dia que alguém não encorajar você, aí você vai ficar deprimido, você vai ficar chateado, você vai ficar magoado, você vai ficar achando que não é aceito. Então vamos lá, o dia que o seu marido chamar você, irmã, pelo seu nome, você vai dizer: meu Deus, não sou mais o amor dele. O dia que ele não falar para você: eu te amo. O dia que ele não mandar 3 coraçãozinhos para você. O dia que não fizer, ele deve dizer que ama você, ele deve mandar 3 coraçãozinhos, que isso tem um mistério, outro dia eu vou explicar na reunião dos casais. Mas isso não pode definir se você é aceito ou não. Quando nós vamos para a nossa vida cristã, agora vamos lá, você está passando por momento de dificuldade financeira. O que você entende com isso? Que eu estou sendo desaprovado por Deus. Então, por quê? Porque se fosse Deus, ia estar bombando, ia estar, frutificando financeiramente, sempre, não poderia ter problema. Quando você está enfermo, você acha que a enfermidade é um sinal de desaprovação de Deus. Você acha que a enfermidade é algo que é um sinal de Deus dizendo que você não é amado, que você não é aceito. E aí como que você vive? Com incerteza, com insegurança, você vive debaixo de perturbação. Você vive com medo, vive com dúvida, e a expectativa que você tem, ela não é boa, é do próximo problema que vai vir. E aí existem muitas pessoas que eles creem assim, eu não creio assim, irmãos. Aconteceu algo de ruim, ah, foi Deus, é Deus que quis. Aconteceu tal coisa, é Deus, irmãos, não. Vitor leu um versículo aqui, que explodiu no meu coração, e eu amo esse versículo, que diz que se nós pedirmos, o nosso Pai nos dará coisas boas para nós. Então tem gente que acha que Deus vai enviar coisas ruins. Pastor, e as coisas ruins que acontecem na minha vida? Não é de Deus. A enfermidade não é Deus. Não é Deus. Nós temos um inimigo que é Satanás. Só que quando você atribui a Deus, isso aqui vai ajudando na sua dúvida, na sua incerteza, na sua insegurança enquanto ser aceito por Deus. Eu e você somos plenamente aceitos por Deus. Quando eu não tenho essa revelação de ser aceito por Deus, e a Bíblia, principalmente em Romanos e Gálatas, Paulo usa a palavra justificados. Justificados quer dizer aceitos. Aceitos por Deus. Quando eu e você não temos a revelação, nós vamos para onde? Nós vamos buscar essa aceitação naquilo que nós fizemos. E aí no casamento, vai lá, a esposa vai fazer a comida. Então quando ela não tem a convicção que é aceita pelo marido no casamento, o que ela faz? Lembra da semana passada? Ela vai fazer a comida cheia de dúvida, cheia de incerteza. Aí disse: meu Deus, e agora? Será que ele vai gostar? Será que ele vai gostar do sal? Ah, eu botei um tempero novo, será que ele vai gostar? Será que o feijão está no ponto? Será que a carne é assim? Será que não sei o que? Será que eu já botei sal? Será que eu não fiz? Então vai ficar com dúvida. Ela vai fazer um almoço totalmente atribulada. Quando chega o marido, ela fica naquela expectativa: meu Deus, será que ele vai gostar? Se ele não gostar, ele vai virar aquela mesa tudo e vai me mandar embora de casa. E aí tem gente que vive assim com Deus, vive no casamento assim, vive no trabalho assim, sempre na base da insegurança, sempre na base da dúvida, sempre na base do medo. Só que vamos lá, vamos para esse casamento. Quando essa esposa tem a revelação da aliança que ela fez com o marido,
quando ela tem revelação que ela é plenamente aceita, e não existe possibilidade dela não ser aceita, não existe possibilidade agora de ela ser desaprovada. Quando que ela vai fazer a comida? Como é que ela vai fazer? Você acha que ela vai fazer de qualquer jeito? Já que eu sou aceita já, eu vou fazer qualquer coisa. Vou deixar aqui um pote de feijão, um pote de arroz, ele esquenta no micro e... Você acha que vai ser isso que ela vai fazer? Quando ela sabe que foi plenamente aceita, que ela é plenamente aceita, ela diz: eu vou fazer o melhor almoço que eu já fiz na minha vida para esse homem. Só que ela vai fazer diferente, ela não vai fazer com dúvida, ela não vai fazer com medo de ser aceita, não, ela vai fazer ainda melhor ainda. Por quê? Porque ela sabe que é aceita, ela sabe que a aceitação com o marido dela não depende daquele almoço que ela vai fazer. Então ela vai fazer aquele almoço com liberdade, ela vai fazer aquele almoço no descanso, ela vai fazer aquele almoço com prazer. E quando o marido chegar, ela não vai ficar naquela pressão, olhando ele comer. O que ela vai fazer? Ela vai servir o almoço, vai servir o marido e vai se sentar para desfrutar daquela comida. E você já entendeu o que esse casamento eu estou falando? Muitas pessoas acham que é assim com Deus. Então elas vivem sobre uma base de medo, de dúvida, de desaprovação. E aí então ela vai fazer algo, ela diz: meu Deus, será que Deus está se agradando comigo? Será que Deus está triste comigo? Será que Deus está feliz comigo? Então, deu certo, essa semana eu consegui trabalho, nossa, financeiramente vou conseguir dar o meu dízimo mais alto que semana passada. Deus está feliz comigo. Então ela sempre fica com essa base errada, irmãos. O resultado é que ela não consegue desfrutar, ela não consegue descansar, ela não vive em liberdade, ela vive debaixo de pressão, de opressão. Mas Deus tem uma vida de desfrute, de deleite, irmãos, de liberdade para mim e para você. A nossa segurança não está nas nossas obras, a nossa segurança não está naquilo que nós fizemos, a nossa segurança está naquilo que Jesus Cristo fez. Romanos capítulo 3, vamos lá. Isso aqui liberta você. Essa é a experiência que eu e você precisamos de ter. Versículo 21. Mas agora, sem lei a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados, ou seja, sendo aceitos gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde fica o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois que o ser humano é justificado, o ser humano é aceito pela fé, independentemente das obras da lei. Então essa experiência de aprovação, de aceitação, está ligado com a revelação da obra consumada da cruz, aquilo que Jesus Cristo fez. E nós estamos seguros nisso, irmãos. Quando nós olhamos aqui para o versículo 25, que diz: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Então Paulo está dizendo que nós somos aceitos por Deus pela fé em Cristo. Então eu e você não somos aceitos por aquilo que nós fizemos. Não é obediência, performance, nada. Não é fazer certo e também não é fazer errado. É sobre o que Cristo fez. Só que Paulo diz que Deus apresentou como propiciação o seu sangue. É por causa disso que nós somos aceitos. Só que é interessante que essa palavra propiciação é uma palavra diferente, não é comum para nós. Nela está contida a verdade da aprovação de ser aceito por Deus.
Se você olhar o Antigo Testamento, principalmente o livro de Levítico, Números, enfim, vários lugares, onde fala sobre o sacrifício. Então lembra como que funcionava, né? E até tinha um dia específico, uma festa específica dos judeus. Então, o dia da festa era chamado de dia da expiação, que está ligado com o perdão. Então, uma vez por ano, reunia toda a nação, todo o arraial ali de Israel, quando era menor, eles reuniam, e os sacerdotes faziam sacrifício, para a expiação dos pecados da nação. Então, se Deus aceitasse o sacrifício, os pecados de toda a nação estavam perdoados durante um ano. Só que passava um ano, né? Teria que ter sacrifício de novo. O livro de Hebreus diz que o sacrifício de Jesus é suficiente, não precisa mais de sacrifício, porque o sacrifício de Jesus, ele é perfeito. Só que é interessante que lá no Antigo Testamento acontecia algo chamado expiação, o dia da expiação. Só que no Novo Testamento não é expiação, é propiciação. Expiação está ligado, irmãos, com cobrir, é como se fosse cobrir. Então o sangue dos animais era para cobrir os pecados da nação. Só que então a nação ou a pessoa continuava sendo um pecador, só que os pecados eram cobertos. Deus não olhava para o pecado da pessoa durante um ano, por quê? Porque o sangue dos animais cobria só. Só que passava um ano, o que tinha que fazer? Sacrifício de novo e sangue de novo. Para quê? Para cobrir, ou seja, para expiar. Só que no Novo Testamento, a nova aliança não é sobre cobrir pecado. O Novo Testamento não é sobre fazer expiação de pecado. Paulo está dizendo que o que foi feito em Jesus foi a propiciação. A propiciação, ela é muito além de expiação. Enquanto a expiação é cobrir, a propiciação quer dizer remover. Não foi somente coberto, não foi somente perdoado ainda, foi removido. O pecado foi removido. Se o pecado foi removido, eu não sou mais pecador. Se eu não sou mais pecador, eu sou o quê? Aceito e aprovado diante de Deus. Quanto tempo, pastor? Uma vez, ano que vem tem que fazer de novo? Não, de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Eu sou aceito, eu sou aprovado por Deus. Qual que é a minha base de vida agora? É medo? É insegurança? É incerteza? Não, é o contrário, é convicção. Eu estou convicto no que eu faço, não, no que Cristo fez, porque o que Cristo fez, o sangue de Cristo foi de propiciação, Ele removeu, Ele tirou o pecado. E a boa nova é que eu e você somos aprovados, plenamente aceitos, plenamente aceitos. Irmãos, preste atenção nisso que eu estou falando, meu Deus. Não há, preste atenção, não há possibilidade nenhuma de você ser desaprovado por Deus, sabia? Não há possibilidade nenhuma de você ser excluído de Deus. Por quê? Porque você não foi aceito por aquilo que você fez. Você foi aceito por conta de Cristo. Logo, não tem como eu ser agora não ser mais aceito. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos filhos de Deus, amém? Essa é uma outra perspectiva, mas da mesma coisa. Você foi feito filho de Deus. Por que você foi feito filho de Deus? Por causa do sangue de Cristo, amém? Você não foi somente perdoado, o pecado não foi coberto, foi tirado, e agora você é filho. Então eu quero dizer para você, não tem possibilidade nenhuma de você ser desertado, de você não ser mais filho de Deus. E é isso que escandaliza as pessoas. Essa que é a revolução da graça, essa convicção, essa segurança que eu sou filho, que eu sou amado, que eu sou aceito, que eu sou aprovado. Porque o medo é de ser desaprovado diante de Deus.
O medo é de Deus olhar para mim e dizer: não quero mais, vai embora, não quero mais você, vou jogar você no inferno, vou botar você agora no pior vaga de trabalho, vou colocar você na pior oportunidade, vou dar uma enfermidade para você. Por quê? Porque você desobedeceu, então você vai receber uma artrose. Tem pessoa que pensa assim, porque ela considera que é Deus, a enfermidade é Deus. Por quê? Porque ela acha que não está sendo aprovada. Irmãos, eu não estou falando algo aqui que você nunca ouviu, você sabe disso. Acontece um problema com as pessoas que elas dizem: é porque alguma coisa tu fez, alguma coisa tu fez que Deus desaprovou. Ele desaprovou o teu comportamento, Ele desaprovou você, por isso que você está com a enfermidade. É por isso que o seu casamento está nessa situação, é por isso que você não prospera. Mas eu quero dizer, irmãos, que você foi plenamente aceito, plenamente aprovado por Deus, e não há possibilidade, isso é irreversível, não volta mais. Você sabendo disso, isso traz o que? Segurança? Irmãos, é isso aqui que é liberdade. Aconteceu um fato, enfermidade, eu vou ficar agora com dúvida? Não, é certeza, é convicção. Aconteceu um problema na minha vida financeira, eu vou ficar com dúvida? Não, convicção, isso não muda nada. Eu sou aceito, eu sou aprovado de Deus. Então logo, se eu receber um encorajamento de alguém, dizendo que eu sou amado de Deus, isso é bom, sim ou não? É maravilhoso, né? Só que isso vem sobre o quê? Sobre uma base, uma experiência. Eu sei que eu sou amado. A pessoa falando não vai me tornar amado. O que me tornou amado é o quê? É a obra consumada do Calvário. O que me tornou justo foi Cristo. Por isso que eu e você precisamos ter essa experiência. Por isso que eu e você precisamos ter essa experiência de sermos aprovados por Deus. E aí vem esse outro aspecto, que está sobre essa dúvida nos cristãos. Eles têm dúvida: será que isso aqui é da vontade de Deus, ou será que isso aqui não é da vontade de Deus? Será que eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Geralmente a direita é melhor, né? Mas enfim, porque Jesus mandou jogar a rede do lado direito. O lado direito é o lado da graça, do favor. Benjamim, o meu filho, é filho da mão direita, da graça. Amém. Então o que acontece? Essa dúvida, essa incerteza. Tem pessoas que vivem debaixo de uma incerteza constante. Será que eu vou casar com fulano ou com Beltrano? Ou será que eu vou casar? Será que é para mim casar ou não é para mim casar? Será que é para mim trabalhar ou será que não é para mim trabalhar? Será que eu trabalho lá ou será que eu trabalho aqui? Será que eu faço isso? Ou seja, uma dúvida constante. É por quê? Porque ainda essa necessidade aqui que ela precisa de ser aprovada. Então ela acha, é o medo, a base dela é o medo. Eu quero dizer para você que quando você tem revelação de ser aceito por Deus, você se torna seguro nas suas decisões. E não é porque você é independente de Deus, pelo contrário, você tem tanta certeza e convicção, irmãos, que você é aceito de Deus, que você sabe, mesmo que você tiver uma atitude errada, ela vai se tornar bênção em algum momento. Se você não teve essa experiência, você vai ter isso. Você vai lá e faz algo errado. Lembra da história de Abraão, né? Abraão mentiu que Sara é irmã dele. Eu já falei que na verdade a Sara era irmã dele, por parte de pai. Mas ele fala aquilo com medo de morrer. Porque se ele dissesse que Sara era irmã dele, o rei ia fazer o quê? Matar Abraão e ficar com Sara. Mas ele disse que é irmã por quê? Porque daí ele pode pegar Sara e Abraão não morre. Então ele fala isso porque para livrar-se da morte. Por quê? Porque ele ainda tinha medo. Mas o que acontece? Aí o rei vai lá, pega a Sara para ele, coloca a Sara lá no harém dele, e de noite ele tem um sonho. O sonho é Deus dizendo para ele: se tu tocar a mão nessa mulher aí, coisa vai ficar ruim para ti. Mas nem toca nela. Por quê? Porque ela é alguém que eu escolhi. Abraão e Sara é alguém que eu escolhi. No outro dia ele chama Abraão: Abraão, por que tu me mentiu? Por que não falou que é tua mulher? Que eu não ia fazer isso. É claro que Abraão mentiu para não morrer.
Aí o que o rei faz? O rei diz o seguinte: gente, pega lá, não sei quantas cabeças de gado, pega um tanto de coisa e manda Abraão e Sara embora daqui. O que Abraão fez foi certo ou foi errado? Foi errado, não foi? Sim ou não? Mas ele fazendo errado, ele ainda recebe favor de Deus, ele ganhou coisas. Aí muita gente diz assim: ah, pastor, então agora vamos fazer errado. Não, irmão, não é sobre fazer certo, fazer errado, é sobre a graça, é sobre o favor de Deus, é sobre o que Ele fez por nós. Então essa dúvida vai embora quando você tem a revelação de que é aceito, de que é aprovado por Deus. Você se posiciona de uma maneira diferente, você se posiciona com convicção diante das situações, você se posiciona com convicção diante da sua família, diante da sua casa, diante do seu trabalho, diante do Evangelho, diante de todas as coisas, você tem certeza, convicção. Você não é alguém que está com medo, você não está aqui agora simplesmente intimidado com qualquer coisa. Por quê? Porque você sabe que é aceito, você sabe que é guardado. Porque o resultado de você ser aceito por Deus é que eu e você nos tornamos um só com Deus. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 6. E aqui eu já caminho para o final. 1 Coríntios 6, versículo 15. Isso aqui está ligado com esse aspecto da concordância. O que é concordância? Concordância é você ter a mesma opinião. Então qual que é o medo de muitos cristãos? Será que Deus tem essa mesma opinião sobre isso? Então é sempre a dúvida. Não é assim isso? Sempre a dúvida, que eu vou fazer não é da vontade de Deus. Pastor, tudo que eu quero é fazer a vontade de Deus. Só que a base de fazer a vontade de Deus, por vezes, é porque ela não tem revelação disso aqui que nós vamos falar agora. 1 Coríntios 6, 15, diz assim: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Paulo está corrigindo um problema que está na igreja do Corinto. Só que ele traz esse princípio dessa unidade com o Senhor. E hoje eu creio que a sua dúvida, ela vai embora num tanto de coisa. Você lembra que Paulo fala lá em Efésios, quando ele fala de casamento, lembra? Efésios 5 ele vai dizer, o homem seja, ame essa mulher como Cristo amou a igreja, a mulher seja submissa e tal. No final ele vai dizer o quê? Mas eu na verdade não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre Cristo e a igreja. Ou seja, estou falando sobre Deus e os homens. Lá no início, quando Deus cria Adão, quando Deus tira a Eva dele, aquela coisa, Deus dá essa sentença: não serão mais dois, mas serão um só. E tanto lá em Adão, quanto que Paulo está falando aqui aos Efésios, está ligado com o que acontece comigo e Cristo, com você e Cristo. Quando você crê em Cristo, o seu pecado é removido, amém, irmãos? Você é aceito por Deus. Só que ser aceito por Deus é muito bom, né? Mas eu quero dizer que ser aceito ainda não é o final. Ser aceito introduz você em se tornar um só com Deus. Você é um só com Deus. Quando você, por isso que nós precisamos da revelação da graça, aleluia. Quando você casou, você se tornou um só com seu marido, um só com a sua esposa, amém? Não existem mais dois, agora são um só. Nós estamos falando de unidade. Tudo aquilo que é dela se torna seu, o que é seu é dela, não tem mais aqui, um só. Com Deus a mesma coisa. Só que o casamento, a Bíblia diz que é a aliança do casamento, Romanos 7, Paulo diz que ela tem uma condição, ou seja, ela tem um final, né? Até que a pessoa morra. Então morreu, terminou a aliança.
Só que muitas pessoas acreditam que com Deus, elas aplicam isso. Quando você creu em Cristo, você se tornou um só com Deus. Paulo está dizendo, vocês não sabem que aquele que se une com uma prostituta se torna um só com ela? Aquele que se une, o homem que se une com uma mulher se torna um só com ela? Aí Paulo está dizendo da mesma maneira, quando você se une com Deus, você se une com Cristo, você se torna um só com Ele. Uma só carne. Irmãos, eu fiquei muito motivado com essa revelação que eu tenho tido. Eu me tornei um só com o Senhor. Nós achamos que isso está ligado só à dimensão do Espírito. Mas eu quero dizer que isso não está ligado à dimensão do Espírito. É uma questão de fé. Porque quando você crê, você se torna um só com Deus. E eu quero dizer para você, quando você tem o desejo de algo, não é você, é porque Deus tem esse desejo. Quando você tenta fazer algo, não é você que quer fazer, é Deus que quer fazer. Mas por quê, pastor? Parece que é eu. Não é assim quando você tem um projeto, vamos tornar mais prático aqui. Você tem um projeto, você pensa, pastor, eu estou orando, estou vendo se é da vontade de Deus. Se é realmente Deus que quer que eu vá. A gente sempre coloca o que como base? A dúvida. Porque eu acho que não é de Deus. A base sempre é, eu acho que não é de Deus. Eu acho que não é Deus. Mas quando você tem a revelação que você se tornou um com Deus, então se eu estou tendo, não estou dizendo que você não deve orar, você não deve testificar do Espírito, não é isso. Mas estou dizendo que eu e você já podemos iniciar, ao invés de iniciarmos com dúvida, iniciarmos com certeza, com convicção. Pastor, Deus está falando ao meu coração, em tal projeto, Deus está falando para mim isso. Não, pastor, eu estou tendo umas ideias, que eu não sei se é de Deus, não é assim? Pastor, estou tendo uns pensamentos, que eu não sei se é de Deus. Nós estamos colocando em dúvida a nossa unidade com Deus. Deus se tornou um com você, você se tornou um com Ele. Você é inseparável com Deus, essa aliança não termina, ela é nova e ela é eterna. E você foi escolhido por Deus, você é um canal de Deus, irmãos. Pastor, então que a garantia é que eu sou Deus? Não, nós não somos Deus, irmãos. Mas Ele está dentro de nós, Ele está em mim, eu sou um com Ele. Pastor, mas às vezes eu tenho uns pensamentos que não é de Deus. Então como é que eu me tornei um com Ele? É verdade, tem uns pensamentos que a gente tem que não é de Deus. Mas como é que você identifica que não é de Deus? Como é que você acha que identifica que não é de Deus? Por causa da lei? Hã? Como é que você acha que identifica que um pensamento não é de Deus? Difícil, né? É muito fácil, mas é difícil. É difícil a gente crer porque é muito fácil. É porque o próprio Deus, irmãos, está sinalizando para você que não é Ele. O próprio Deus está dizendo para você. Vou pegar aqui um exemplo bem, né? Vontade de atirar o seu marido pela janela. Ninguém nunca teve, né? De atirar a máquina de cortar grama nas costas dele. Você já sabe que não é de Deus, né? Oh, irmãos, isso aqui, de quinta-feira eu vou pregar sobre essa ideia também. Mas, irmãos, você precisa, o Senhor vai nos dar revelação. Eu e você precisamos de crer que nós somos mais espirituais do que naturais. Você precisa crer mais que você é aprovado e aceito, e Deus está em você. Eu e você somos um com Ele. E Ele tem bons pensamentos ao seu respeito. É por isso que você tem bons pensamentos. É por isso que você tem um tanto de projeto, um tanto de sonho, de ajudar pessoas, de salvar pessoas. É porque você é um com Deus. Esse é o sonho de Deus, é o coração de Deus, irmãos. Pastor, eu tenho uma vontade de, fazer algo para ajudar as pessoas, para salvar as pessoas, para pregar o evangelho, para pregar para criança, para jovem, para ajudar, para servir. Por quê? É porque é o próprio Deus que está manifestando em você. Mas por que às vezes, pastor, tem uns pensamentos meio fora? É porque você sempre está em dúvida.
É que nem um casamento, e aí eu vou finalizar aqui. Um casamento, eu estou com a minha esposa já fazem mais de 20 anos, 24 anos, né amor? 23 anos, aleluia. Mais da metade da minha vida. Então hoje eu e ela, a gente só se olha, o nosso olhar já é um texto desse tamanho, não é? A gente só olha, ou só um sim, um não, não é? Aham. Só quando você, aham. Só aquilo, não é assim, não tem uma sincronia tão grande. Sim ou não, irmãos? É assim. Você convive com a pessoa, já sabe. Ou quando ela responde no WhatsApp, você já sabe. Ou quando ela não responde. Ou quando ela fala assim, ou quando fala de outro dia, você já sabe. E você, quando você manda um coraçãozinho, 2 coraçãozinhos para ela, esses 2 coraçãozinhos diz muita coisa, sim ou não? Você que é homem, ajuda aí. Ou quando ela diz assim, amor, vamos pensando em deixar as crianças lá na avó. Aleluia. Precisa desenhar? Não, né? Ou ainda quando ela só comunica, amor, estou passando aqui deixando as crianças. Não precisa falar mais nada, irmão. Você já sabe, já entendeu tudo. Por quê? Porque você já tem intimidade. Você tem revelação de ser aceito e de ser aprovado. Pastor, porque então às vezes eu penso muitas coisas assim que não é de Deus? É porque você precisa pensar nisso aqui, que nós somos aceitos, que nós somos aprovados de Deus, que Deus fala comigo e eu agora sou um canal do céu aqui na terra, que a minha vida é um canal, que eu sou um canal do céu aqui na terra, que o Espírito flui através de mim, eu sou um com Ele, eu estou nele, Ele está em mim, e Ele tem bons pensamentos a meu respeito, a bondade dEle está sobre mim, o favor dEle está sobre mim, eu creio, e aí eu me posiciono dessa maneira. Tem muitas pessoas que elas fazem um esforço tão grande. Isso vai mudar na sua vida em nome de Jesus nesses dias. É um esforço tão grande, parece, para elas entrar na vontade de Deus. Pastor, eu sei que a vontade de Deus é essa, mas eu não estou conseguindo. Eu não consigo me submeter à vontade de Deus, pastor. O que eu tenho que fazer? E ela acha que ia fazer. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser submissa ao meu marido? É só você crer que é aceito e que é aprovado por Ele. É crer, não é fazer. Ah, mas a submissão não vai levar a fazer? Sim, mas depois de saber que é aceito e aprovado. Então como que eu me submeto à vontade de Deus, irmãos? É saber que eu sou aceito e que é aprovado. Porque senão fica aquela coisa, tem gente que faz oração, jejum de 21 dias para fazer a vontade de Deus. Oh, irmãos, quando você sabe que é aceito, quando você sabe que é amado, você sabe que foi escolhido, o Espírito de Deus está em você, você é conduzido a cumprir o propósito de Deus. Só que aqui não tem força nenhuma, não tem esforço nenhum, entende? Não, você vai sendo conduzido, o próprio Deus conduz você. E aí se misturou, irmãos, agora. Eu e você somos um com Deus, é inseparável. Inseparáveis, não tem como. Você é filho, você é amado, você é aceito, você é um com Deus. É isso que o Evangelho faz, nos dá essa convicção. Eu estava pensando aqui, e essa frase eu quero usar para terminar. Nada que nós venhamos a fazer vai mudar, vai aumentar ou vai diminuir o amor de Deus por nós. Nada que nós venhamos a fazer vai nos tornar mais aceitos ou menos aceitos por Deus. Pastor, mas agora diante de tudo isso, o que eu tenho que fazer? O que a gente acha que é fazer, não é fazer. Falei para você, é desfrutar. O máximo que nós temos que fazer na vida cristã é levantar nossa mão e declarar: amém, eu creio, eu recebo o que Ele fez. Essa é a obra nossa. É isso que nós temos que fazer.
Pastor, mas assim é tão fácil. Sim, é isso mesmo. Esse é o evangelho da graça de Deus. É você crer, é você receber. É quando alguém diz que você é justo, você diz: amém, eu sou justo, eu sou aceito. É quando alguém diz: você é abençoado, você diz: amém, eu creio, a bênção de Deus está sobre mim. É que às vezes você tem medo de fazer isso, não tem? Quando alguém diz para você: você vai frutificar financeiramente, o que você faz? Já sei, amanhã vou estender o horário de trabalho, vou trabalhar 14 horas. Você já está pensando uma maneira de cumprir com aquilo que Deus diz que faz por você. Irmãos, prestem atenção, e aqui eu vou escandalizar você. A religião que está em nós, né? Preste bem atenção. Cuidado com os vídeos que vão fazer. Depois vão botar esse corte aqui e vão dizer que eu sou herege. Deus, preste bem atenção. Deus não vai ajudar você. Deus não vai ajudar você. Pastor, eu estou pedindo ajuda para Deus. Pode pedir que Ele não vai ajudar você. Isso não é graça. É Deus ajudando você a fazer algo. Pastor, eu estou pedindo ajuda para Deus para mim ser mais paciente. Já viu isso? Estou pedindo ajuda para Deus para mim ser mais submissa. Estou pedindo ajuda para Deus para mim fazer. Não. Para agora essa oração. Deus não ajuda você. Deus faz por você e através de você. Essa é a graça de Deus. Você só precisa crer. Você só precisa receber, irmãos. Essa é a graça de Deus que está sobre a sua vida. Creia, receba. Você crê em Cristo, você é totalmente aceito, plenamente aceito, altamente favorecido, profundamente amado. Você é mais que vencedor. Você é abençoado com toda sorte de bênção. A bondade de Deus está sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Oh!